Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se a G chega, se a Thaís chega. Mais uma sexta-feira para nós falarmos sobre a nossa live Câncer Muito Além da Cura. Vamos ver, cadê as meninas? E hoje vai estar sensacional, porque vamos estar chegando. Cadê as meninas? Cadê as meninas? E hoje nós vamos falar sobre o tripé do câncer. Então fica com a gente para entender o que é esse tripé do câncer, como que acontece, como surge. Vem bater um papo com a gente. Tô aguardando chegar aqui as meninas, a Janine e a Thaís, que vão ser nossas parceiras na manhã de hoje para falar sobre essa live, sobre o tripé do câncer. Meninas, cadê vocês? Deixa eu achar elas. Aqui. Cadê? Ah, chegou a Thaís, chama a Thaís aqui. E chamando a Thaís. Bom dia! Coisa Bom boa! dia! Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Cadê a G? muito contente com o convite. Coisa boa. Não sei cadê a G que não conseguiu chegar ainda. Ah, chegando. Chamar a G aqui. Chegou. Ah, muito bem. Estamos chamando a G. Bom dia! Bom dia! Coisa boa! Bom dia! Delícia! Todo mundo a postos. Todo mundo a postos, acordadinhas. De manhã, estamos aqui. Ah, agora caiu o negócio no olho. Dá. Bom dia, meus amores. Bom dia, minhas parceiras. Como vocês estão? Bem, obrigada. Excelente sexta-feira, né? Sextou com muita informação, com muita conversa boa, papo leve. É assim que a gente gosta, né? Papo leve, apesar de ser algo muito importante, cheio de estigma, né? De rótulos. Mas a nossa intenção aqui sempre é trazer isso de uma forma muito leve, muito de trazer paz para nós. Então, como a gente sempre começa, olha que povo chegando, Mayara, coisa boa de ver por aqui. Delícia. Vamos nos apresentar e a gente começa com o conteúdo depois? Bora! Vamos lá. Uhum. Vou convidar primeiro a nossa convidada de hoje para se apresentar, depois você, tá, Gê? Pois não. Então, tá bom. Bom, muito gostoso estar aqui, muito obrigada. Eu sou a Thaís Mourão. Eu sou mentora de inteligência espiritual e autocura, também palestrante inspiracional, ex-paciente oncológica, né? Então é muito gostoso poder trazer informação para as pessoas, para tirar justamente esse monte de histórias que a gente ouve sobre aquela doença que não se diz o nome, né? Tem muita coisa envolvida. E a gente pode desmistificar e trazer informação. Então, meu objetivo é trazer a informação para que as pessoas saibam como se curar e como evitar a doença, porque é possível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como curar e como evitar. Então, muito obrigada pelo convite. Bacana. Uau! Muito obrigada por você estar conosco, né, Thaís? Que As agradeço. sextas-feiras têm sido abençoadas. Cada dia, cada sexta, uma mulher maravilhosa, né? Que cuida. Isso. Que cuida e sabe se cuidar também, né? Que é o principal. Eu sou Janine, eu sou Relações Públicas, sou especialista na área ambiental e hoje eu sou terapeuta e mentora na inteligência espiritual também, assim como a Thaís, né? Nos formamos juntas, né? Nós formamos juntas. E a minha história, eu trato, né, de mulheres que estão passando pelo processo
de tratamento do câncer, né? Então, eu quero levar para elas sempre um foco para passar durante esse processo sem tanta, sem tanto sofrimento no processo, mas com foco no futuro, para alcançar esse foco, para ter essa esperança, né? E desenvolver e crescer e fazer da família ao redor também um ambiente de qualidade, de envolvimento, né? Então é isso. E aí a gente veio junto com a Dani fazer essas lives, né, para poder mostrar para todo mundo que de fato existe uma força muito maior dentro da gente e com a ajuda de pessoas ao redor que estão se profissionalizando para poder contribuir, a gente consegue passar pelo processo. E eu sou paciente oncológica. Uau! A gente já tem história. Eu sou mentora, eu sou Daniela Senger, eu sou mentora integrativa. Esse trabalho é muito mais voltado a mulheres empreendedoras e o meu contato com o câncer, eu tenho contato para vocês nas sextas-feiras, foi com o meu marido que faleceu e durante um período estive com ele no hospital e cuidando, inclusive até o final, quando ele morreu segurando a minha mão. E a gente traz muito aqui essa nossa perspectiva de dos familiares que precisam estar sendo cuidados para ter força para poder cuidar de quem está com câncer. De nós não deixarmos de lado o nosso autocuidado, porque a gente também precisa disso para conseguir dar conta de algo tão sério, tão importante que é estar ao lado de alguém com câncer. As mudanças de humor, as crises de todo tipo e o quanto é importante a gente manter a calma, respirar e principalmente doar todo o amor que nós tivermos no nosso coração. Eu acredito muito que eu acredito que eu só consegui me reerguer porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Quando eu digo tudo mesmo, para ajudar, para dar suporte, para segurar a mão. Quando eu falo tudo assim, é desde a parte física, de dar comida na boca, de trocar fralda, quanto segurar mesmo na mão e de organizar se tem alguém para cuidar no momento que eu não puder estar ali, de todos os sentidos, de fazer as minhas orações, de procurar os médicos, de procurar tratamento, de tudo. Então, quando a gente vai falar aqui, eu falo por esse olhar de nós estarmos principalmente atentos em entregar o nosso melhor, o nosso amor para quem está doente, principalmente com câncer, que é o nosso tema aqui, mas com certeza com qualquer doença. Tudo bem. Muito feliz de estar aqui com vocês, porque tem muitas histórias valiosíssimas, né? E pela coragem de vocês falarem sobre algo que é latente, né? Que é profundo, que é intenso, que ativa muitas vezes dores. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui a serviço de ajudar outras pessoas a partir desse momento de tanta vulnerabilidade. Viu? É uma honra estar aqui. Nossa, Obrigada. nossa, é nossa honra, né, Dani, recebê-la, Thaís. Mas eu falo que essa questão não é só o paciente, né? Os recursos que o paciente utiliza para passar pelo processo são muito importantes para a família também, para os familiares também, né? À medida que ele se sente melhor, ele consegue transferir isso para o familiar. Mas ajudas psicológicas, Sim. terapêuticas, todas, o familiar também é muito importante que ele se envolva, né? Existem vários graus do processo, né, do câncer, e de repente o da Dani foi um processo muito rápido, muito doloroso, né, para um e para outro. Então, realmente, as terapias são essenciais quando se trata também de familiares. Sem dúvida. Muito bom. Começamos forte, hein, gente? Nossa! Porque a gente toca em histórias que são muito emocionantes, tocam a nossa emoção. Muito. Eu tô muito... Quero agradecer a Idi, que entrou aqui na live. A Idi também é uma amiga que eu conheci recentemente.
Ela também é paciente oncológica. Estou muito feliz de estar aqui. A gente se ajuda bastante. Obrigada, viu, Edi? É uma troca, né, Uma Thaís? É uma troca, troca. exatamente. Sempre que a gente está atendendo, a gente está aprendendo, a gente está compartilhando, né, também Com o certeza. saber Quando a e gente recebendo. está se curando, É, né? Eu acho que esse é exatamente. a grande mágica da vida. A gente É, está a serviço das pessoas, mas enquanto estamos a serviço, estamos nos curando. Quantas vezes, durante os atendimentos, as minhas fichas foram caindo, eu pensei, nossa, né? verdade. E tá se ajudando enquanto ajuda, né? Enquanto ajuda, sempre, sempre. Né? Muito Ouvindo vocês, eu me lembro assim, eu me lembro quando eu vou atender, às vezes a gente descobre coisas que a gente não sabia. A gente bom. não sabia que sabia, porque a gente vai precisar dar uma orientação, alguma coisa assim, e a gente orienta alguma coisa. Nossa, mas eu não sabia que eu sabia isso? E às vezes é porque a gente tem mais clareza de olhar para fora, né? Quando a gente ajuda alguém, né, nos atendimentos, no nosso caso aqui nas mentorias, é mais fácil a gente de fora enxergar o problema no outro. Mas é muito mais complexo enxergar na gente. Então, quando estamos ajudando o outro e dando clareza para que ele possa encontrar o caminho da cura, isso vai fazendo sentido para a gente, porque quando a gente fala, a gente se escuta. E aí, Sim, escutando, eu falei, nossa, isso serve para mim também. E a gente sempre fala, aquela história, a gente ensina o que precisa aprender. A gente fala o que precisa ouvir. A vida, ela é toda mágica, ela é toda mística. Então, a gente, estando alerta a essas sincronicidades, nossa, a gente aprende muito mais, né? Ixi, o cachorro resolveu latir agora. Ele quer participar. tá feliz. Pois é, fala bem, Tá tagarela. feliz. Vamos falar então sobre o tripé do câncer. Isso. O que é o tripé do câncer? E a Thaís trouxe aqui, a gente não precisa ter câncer. Como assim? Como é que é isso? Eu já fiquei curiosa. Como é que a gente não tem câncer, mas a gente sabe que o câncer surge se a gente pensar nele, se a gente imaginar, e daqui a pouco ele vai lá, se instala e toma o espaço dele e não quer nem saber, não pede licença. Tem como evitar? Tem, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque nós muitas vezes estamos no lugar de vítima, né? Que a gente fala assim, poxa, fui acometida por essa doença ou por aquela situação. Então a gente se sente vítima nesses contextos de saúde. E aí o que eu quero trazer luz é justamente para isso, que nós não somos vítimas, também não somos culpadas, ok? Não vamos falar sobre vítima e culpado, porque essa é um balanço que nunca vai fechar. Se você fica entre vítima e culpado, você nunca vai sair dessa linha. O que eu quero fazer? Transcender. Então, o que nós vamos entender? Que nós somos responsáveis. Lei de ação e reação. Tudo que a gente faz na nossa vida tem uma consequência, não tem? Se a gente resolve comer uma batata frita todo dia, isso vai ter uma consequência. Se a gente decide agredir alguém, isso vai ter uma consequência. Tudo na nossa vida tem uma consequência, né? Mesmo quando a gente acha que não escolhe, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro. As Só escolhas que a maioria estamos conscientes, né? Então a gente não percebe que está fazendo as escolhas. E mesmo quando a gente acha, eu não vou escolher nada, eu vou ficar quieta no meu canto, também é uma escolha, né? Então, a partir dessas escolhas, nós vamos construindo a nossa realidade. E essas escolhas, elas vêm justamente dos nossos valores, nossos princípios, do que a gente acredita, da cultura que nós estamos inseridos. Então, vem da nossa educação, vem da nossa hereditariedade, vem do ambiente que nós estamos inseridas. Tudo conta, tudo influencia. E quando a gente fala sobre o tripé do câncer, o que é isso? Porque sempre que eu ia perguntar, né, para os médicos, na época que eu estava adoecida, falei, puxa, qual que é a causa do câncer? Por quê? É uma regra muito simples, eu tenho que descobrir o que causou para
poder neutralizar isso na minha vida e me curar, né? Muito simples, entre aspas, porque a resposta, no caso do câncer, é sempre assim: é uma doença multifatorial. E de fato é, porque, como eu acabei de dizer, o ambiente influencia a cultura, o jeito como você se posiciona, tudo conta. E aí eu fui querer entender isso mais profundamente, porque eu falei, peraí, se eu depender dos médicos para essa resposta, eu não vou ter, né? E fui estudar mais profundamente o significado de tudo isso. E descobri que existe esse tripé, que é o causador do câncer, ou seja, que ele favorece o surgimento da doença. Esse mesmo tripé, ele pode favorecer 95% de todas as doenças que existem, É tá? muito, muito, muito. Muito. Por quê? Porque 95% de todas as doenças que existem são epigenéticas e não genéticas, né? Não hereditárias. O que que acontece? O que dá o gatilho no surgimento da doença? É o nosso comportamento. Epigenética fala sobre comportamento. E o que é o nosso comportamento? É isso que eu estava falando. É o que você come, é como você lida com os seus sentimentos, é o ambiente que você está inserida, são as coisas que você faz, o que você escuta, né? Como você pensa. Tudo isso é o nosso comportamento. Então, de fato, é multifatorial, né? Mas aí eu vou destrinchando para entender um pouco mais a fundo. Então, o que é esse tripé? O primeiro trata sobre inflamação. A inflamação, ela pode vir tanto da alimentação da gente, que hoje em dia, né, nos nossos hábitos da vida moderna, a gente está pagando um preço alto por isso, porque a gente quer tudo prático, pronto, e isso tem um preço alto para a nossa saúde. Tá? Então, a inflamação, ela vem muito da alimentação ruim. Com o quê? Com muito açúcar, carne vermelha inflama, leite de vaca é altamente inflamável, porque o nosso estômago não consegue digerir a proteína 1 a 1 do leite. Que mais? Oi? Hoje em dia, o leite, até porque hoje em dia o leite não é o mesmo leite de antes. O Exatamente. leite que antigamente durava um dia, 24 horas, lá aquele da vaca que a gente recebia em casa, esse da caixinha que durou um mês não é leite. Pois é, que dura 6 meses, que a validade às vezes é de 1 ano, né? Imagina isso. Esse leite, ele já passou por um processamento, ele tem um conteúdo absurdo de químicos, de pasteurização e tudo mais. Agora, eu vou mais atrás, além dessa questão de a gente colocar isso numa embalagem longa-vida, né, num processo de conservação longo, eles estão tratando as vacas. Então, uma vaca, depende, claro, da raça, mas uma vaca, em média, gera 7 litros de leite por dia. Ela produz, em média, 7 litros de leite por dia, que é a quantidade que o bezerro mama e precisa. Tá, aí eles vão lá e injetam na vaca. Bom dia, Ana, que legal que você entrou. Injetam na vaca antibióticos e hormônios. Ora, quem aqui já teve filhos e amamentou, sabe? O que faz a mulher produzir leite? Hormônios, né? Então, injetam isso na vaca e de 7 litros de leite por dia, ela passa a produzir 70, às vezes 100, 130 litros de leite por dia. Você acha que esse leite tem a mesma qualidade do que aquela inicial? Claro que não. Por quê? Da mesma maneira que quando uma mãe amamenta, tudo que ela come vai para o leite e o bebê sente, né? Porque eu lembro que uma vez eu tomei caldo de feijão, quando eu estava amamentando meu filho, coitado, ele se contorceu absurdamente de cólica depois. Então, assim, tudo que a mãe come vai para o leite, tudo que injetam na vaca vai para o leite também. Então, esse leite que chega para a gente no mercado, seja de saquinho, seja de longa vida, não importa. Ele está repleto de hormônios e de antibióticos. E isso vai para o nosso corpo quando você bebe o leite. E os hormônios e os antibióticos no nosso corpo, eles bagunçam todo o seu sistema hormonal e imunológico.
né? Além disso, outra coisa que está no dia a dia de todas as pessoas e que é extremamente prejudicial. Oi. Só para adicionar aí, Thaís, porque eu tenho uma menina em casa, né? E uma das consequências disso, se a gente olhar antigamente, as mulheres menstruavam mais tarde. Elas Sim, menstruavam depois dos 13, 14, 15, 16 anos às vezes. E as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Isso é um resultado dessa injeção de hormônios que vai tanto no leite quanto no frango e uma sim, série de alimentos. exatamente. Você falou outra coisa super importante, o frango, que a maioria de nós come, e o frango, ele também passa por esse mesmo processo. O frango, ele demoraria, em média, 3 meses para chegar no ponto de abate, e eles estão até 5 dias em hormônios de crescimento, que eles chamam de, na embalagem está escrito, melhoradores de desempenho. E concentra muito no peito quando você vai comprar partes do frango. Não compre o peito, né? Concentra demais na carne do peito E do frango. graças a Deus, hoje em dia a gente tem disponível no mercado, vamos confiar que é real, né? Frango orgânico. Então a gente encontra, eu encontro no mercado congelado, frango orgânico. Porque o orgânico pressupõe que ele não tem esses melhoradores de desempenho e eles são aves criadas soltas. E também faz diferença, né? A ração que você dá para o frango vai ficar carne, né? Então, tudo isso conta. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, inflamar absurdamente e está na mesa de todo brasileiro, é o pão. É o glúten, Uhum. né? É o glúten, não só pão, É pizza. maravilhoso, né? Pois Muito é, saboroso. eu também amo uma massa. Eu Mas, não gosto. de novo, o glúten, ele não é mais o trigo que a gente tem hoje, está longe de ser o trigo da mesa da Santa Ceia, né? Até tem um Até porque estudo que o prova glúten, isso. ele vicia, né, meninas? Vocês sabem disso, né? Exatamente, ele causa isso. E o que que acontece? Todo mundo aqui, acho que na infância já misturou farinha de trigo com um pouquinho de água para fazer cola. Às Já vezes grude. cola pipa, né? Fazer grude. Fazer grude, é isso aí. Pois é exatamente isso que acontece no nosso intestino quando a gente consome glúten. A gente consome, o nosso corpo tem a maior parte de água, e contato com essa água no intestino, ele vai causando uma espécie, ele cria uma espécie de plástico nas paredes do nosso intestino, criando uma permeabilidade intestinal. Por quê? Imagina que você pega o plástico e coloca aqui no seu nariz, na boca, você não consegue respirar. Assim fica a parede do intestino. E aí ela fica tentando encontrar um meio de fazer a função dela, de respirar, que são células. E aí o que ela faz? Ela começa a criar pequenas fissuras no intestino, cria permeabilidade intestinal. E essa permeabilidade vai causar inflamação, desbiose. E a gente sabe que 80% da nossa imunidade é feita no intestino. Então, se o intestino não está 100%, o teu sistema imunológico não tem como estar também. É o nosso segundo cérebro. Exato. É assim. Né? Então, isso faz muita diferença, porque o nosso corpo, ele sabe se curar. Falo que a gente não precisa se preocupar em se curar. A gente precisa se preocupar em parar de atrapalhar o processo do nosso corpo, porque a gente atrapalha. Né? A gente atrapalha como? Justamente comendo errado, a gente não bebe água de qualidade, porque a água também que chega na nossa casa está cheia de produtos de tratamento, de contaminantes, etc. e tal. Né? Então, hoje, realmente, a gente vive um estilo de vida que favorece muito a doença. Então a gente tem que estar bem alerta com tudo isso e buscar, né? Eu falo que o ideal seria todo mundo criar uma galinha, uma horta em casa para ter certeza, mas não é viável, né? Deixa eu fazer um parênteses para contar, porque quando aconteceu tudo, né, da morte do João, claro que você já sabe de tudo que eu já contei para vocês. E aí eu me mudei para Santa Catarina e eu fui morar em Palhoça, cidade de Palhoça, na Pinheira. Pinheira é um bairro com praia, assim,
E lá a água vem direto da, lá das montanhas, lá que tem, sabe? Sim, E a água é tá. muito saborosa. Eu lembro que eu contava pro meu filho, eu queria levar, quando eu fui visitar ele, eu queria levar uma garrafa de 2 litros de água para ele provar a água, porque a água é muito saborosa. Tem sabor de água mineral, mas melhorada. Sabe que o sabor de água mineral é bonzinho. Só que aquele é mais gostoso ainda. Porque era uma água natural, que vinha de fontes naturais maravilhosas, sabe? Então, agora falando de água, eu me lembrei disso. A gente, quando tem a oportunidade de tomar uma água que é realmente saborosa e saudável, a gente sente, e naquele momento eu estava precisando muito disso, sentir saúde, sentir vida, porque eu estava muito numa atmosfera de morte. Então, a gente sabe que água também é vida. Então, tomar uma água saborosa que traga energia de vida, que venha das pedras, que venha das montanhas, aquilo me fez muito bem. Então, Ai, traz saúde, as energias de verdade. sim, exatamente. A água, ela traz essa vida. E que bom que aqui no Brasil a gente tem um recurso acessível para a maioria e que a melhor qualidade de água que é a do filtro de barro. Então, para quem tem aí uma nascente como ela, né? Que privilégio ter essa água tão boa. Tem um filtro de barro em casa. E para quem puder investir um pouco mais, o ideal que se recomenda é um filtro de osmose invertida, porque ele trabalha o pH da água. E a gente sabe que o pH do nosso corpo também determina se o nosso corpo é saudável ou não, porque um corpo alcalino não manifesta doença, um corpo ácido sim. Então isso também tem muito a ver com esse processo todo, né? E além, não sei, vocês querem complementar? Eu vou entrar no próximo pilar, no próximo tripé. Eu fico pensando de coisas que eu já ouvi sobre isso, né? Como terapeuta, como nessa área holística e tudo mais, eu já participei de alguns eventos e eu lembro muito, eu gosto muito de batizar as coisas, vocês já viram, né? Dar nome para as coisas. E eu lembro de um evento que a gente participou que tinha eu nem lembro qual era a empresa que estava apresentando, que sabe, tem os estandes, o pessoal apresenta o seu produto, o seu serviço e tudo mais. E aí ele estava apresentando uma água, eu não lembro qual era a empresa e tudo mais, mas eu lembro que eu batizei de super água, porque ele dava a água comum, pegava lá da torneira para nós tomar e tomava água e fazia um determinado exercício lá. E depois daquilo, ele dava a água, a super água, que eu batizei de super água, mas era água que tinha íons, sei lá o que que era, não lembro direito o que que era, sei que eu fiquei encantada com a história da água. E depois a gente fazia de novo o exercício, e era impressionante que a força que a gente tinha, e não tinha feito nada, 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 só tinha tomado água, mais nada. E até assim, mentalmente a gente quer desafiar. Eu, pelo menos, eu queria, né? Sim. Essa história de água aí, né? Não sei o quê. Mas não, resolvia mesmo. Pelo menos trazia imediatamente a questão da diferença de força com a água comum e com aquela super água lá dele. Tem muitos estudos que mostram isso. Não sei se era a Água Kangen, que é uma empresa japonesa que fala muito sobre isso também, da água alcalina. Eles têm 7 níveis de alcalinidade lá né, na usina deles. Mas, assim, faz diferença, porque o nosso corpo, ele é aí, claro, depende da fase da idade, a gente vai perdendo água, né? Mas, em média, 70% água. Então, gente, se o nosso corpo é mais da metade de água, é claro que a qualidade da água que a gente bebe vai influenciar absurdamente, porque todas as células do nosso corpo precisam de água. Então, faz diferença sim, a gente tem que estar atento, porque ainda hoje muita gente consome água da torneira, né? E não é só quando a gente fala assim, eu vou beber água e né, pega a água da torneira e bebe. Porque a nossa pele é o maior órgão absortivo que a gente tem. Então, a gente toma cuidado com a água que bebe, só que a água do chuveiro, seu corpo está bebendo também. E ela não tem o mesmo tratamento. E ela está repleta de cloro, ela está repleta de metais que utilizam no tratamento. E essa água penetra na nossa pele, entra na corrente
sanguínea e da mesma maneira nós estamos nos intoxicando por metais, por um monte de produtos que eles colocam nessa água de tratamento, né? Então, isso entra no segundo pilar, que é intoxicação, né? Então, o primeiro é a inflamação. E nós vimos que nós nos inflamamos por diversas... esqueci de falar. Uma fonte principal de inflamação, emoções. Raiva, medo, culpa, vergonha, tristeza. Todas as emoções negativas, elas nos inflamam, né? Na raiva fica muito fácil da gente ver. Quando a gente está com raiva, você não fica inflamado, assim, né? Sobe, parece que os olhos vai esbugalhar. Então, isso o corpo, isso sobrecarrega o nosso fígado, que é o órgão de choque da raiva, né? Sobrecarrega os rins, que são os órgãos de choque do medo. Então, o nosso corpo, ele vai falando, porque cada emoção vai ativando uma área do nosso corpo. As mamas também têm o significado. Ó, vou recapitular o que a Thaís trouxe para nós. A Thaís já trouxe os 3 pilares, para quem está nos acompanhando, anota aí. Então, a gente colocou assim, I e E. Então, é a inflamação, a intoxicação e as nossas emoções. Esses são, então, o tripé. Esse é o tripé do câncer, que é o nosso tema de hoje, para entender, assim, da onde surgiu, como começa. E é isso que nós estamos trazendo hoje. Só para a gente deixar aqui para o pessoal ir anotando, porque as nossas lives a gente gosta de fazer no formato também de aula. Então, o pessoal pode ir anotando, entendendo como é que funciona e pode ir, com tudo que a gente está falando, começar a olhar para a sua alimentação de uma forma diferente. Exatamente, com responsabilidade, que foi quando a gente começou a conversar, né? Tendo esse conhecimento, a gente se torna muito mais responsável nas nossas escolhas, porque a gente escolhe o que vai por dentro da boca, a gente escolhe a música que vai ouvir, a gente escolhe o ambiente que vai trabalhar, estudar e viver, enfim. Então a gente tem que ser mais responsável sobre isso, porque isso influencia na nossa saúde, né? Então, o segundo pilar, que a Ivani colocou, acredito piamente, pois tive câncer de mama e ninguém da minha família teve. Pois Uau. é, Ivani, eu também tive câncer de mama, eu fui a 4ª da minha família. E aí, o que o médico pede? Teste genético, né? Porque fala, é hereditário, a 4ª da família é hereditário. Eu fiz o teste genético e deu negativo. E você fala assim, tá, se não veio dos seus genes, veio da onde? Da epigenética. Então, Evanira, eu não me lembro se você entrou agora ou se você acompanhou a conversa desde o início, mas a epigenética fala sobre o nosso comportamento na vida, que inclui tudo que a gente faz, né? É esse ponto que nós estamos conversando aqui e que determinam se a gente vai ter ou não uma doença como o câncer, né? Então, que bom que você está aqui. O segundo pilar que nós vamos conversar é a intoxicação. E aqui eu falo que é um pilar, é uma caixinha de surpresa, é uma caixinha de Pandora. Porque a gente não faz ideia de quão contaminadas estamos, quão intoxicadas estamos. Por quê? O que intoxica? Vamos lá. Semana passada eu fui no rodízio. Oi, Ju, que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Semana passada eu fui num rodízio de comida japonesa. O que você come muito? Salmão, né? Muito peixe cru, atum, etc e tal. O que aconteceu nos 2 dias seguintes? Passei mal. O quê? Intoxicação por mercúrio. Mercúrio presente no peixe. Então a gente come e fala, mas é saudável, é peixe cru. Não é, gente. Rodízio de comida japonesa não tem nada de saudável. O shoyu tá repleto de sal, de gordura, né? É de soja, que também tem muito hormônio. Então, aquilo, ele só é gostoso, mas é extremamente complicado para nossa saúde. Então, olha só, intoxicação por mercúrio nos peixes, tá? Intoxicação por cosméticos. Gente, eu quase caí para trás quando eu descobri isso. Sabe esses cosméticos que a gente usa em nome do autocuidado, em nome da nossa saúde, da beleza? Pois é, isso tá te envenenando.
Protetor solar é extremamente tóxico para o nosso corpo. Hidratante, shampoo, condicionador, esmalte, maquiagem. Maquiagem tem chumbo. Chumbo é altamente tóxico. Desodorantes comuns que a gente encontra no mercado. Os desodorantes que estão escritos antitranspirante, ele não deixa você transpirar, porque ele tem moléculas de alumínio que tampam a sua glândula sudorípara para você não transpirar. Só que o alumínio, ele intoxica, ele é um metal leve que vai para o cérebro e é o principal causador de Alzheimer. Então, percebe que nesses produtos nossos do dia a dia, nós estamos sendo intoxicadas sem saber por quê. Na maioria dos casos, a gente não tem sintoma imediato, né? Você usa o desodorante, você não tem sintoma. Você toma remédio, medicamentos são a causa número 1 de intoxicação. E quem de nós não toma remédio, gente? Todo mundo aqui já tomou uma aspirina, uma Novalgina, né? Todo mundo toma, ainda mais nós que fizemos tratamento oncológico. A quimioterapia é uma bomba de medicamento, é um veneno poderoso que a gente toma para matar as células cancerígenas. Então, tudo isso tem um preço alto no nosso corpo, intoxica. O que é isso? Envenena. O nosso corpo estando envenenado, ele não vai estar no seu auge da imunidade. Isso também afeta a imunidade. Percebe como a gente vai atrapalhando o nosso corpo? O nosso corpo sabe se regenerar, mas a gente vai atrapalhando de diversas maneiras. Então, graças a Deus. Ó, flúor é outra coisa que faz mal e muita gente não sabe, tá? O flúor que tem na pasta de dentes, né? Aquele enxaguante bucal que tem álcool. Ó, na pandemia. Pasta de dente sem flúor. Tem no mercado já alternativas para isso? Tem, exatamente. Para tudo, graças a Deus, hoje nós temos alternativa. Na pandemia, todo mundo virou o louco do álcool em gel, né? Teve até criança nascendo chamando álcool em gel. Então, o que acontece, gente? O álcool em gel ou em líquido, o álcool, né? Você vai limpar a janela com o pano com álcool, você está em contato com a pele, o álcool penetrou. Lembra? A pele é um órgão absortivo. O álcool penetra na sua pele. Onde que o álcool é processado no corpo? No fígado. Então, nós estamos tendo casos de cirrose hepática de pessoas que nunca beberam bebida alcoólica por excesso de uso de álcool em gel, por exemplo. Entende? Então, produto de limpeza, pessoa que gosta de jogar um cloro. Tem gente que não sabe fazer limpeza sem usar cloro. O cloro, ele bloqueia a tua tireoide. Entende? Eu, depois que descobri o câncer, que estava tratando, eu descobri hipotireoidismo e eu nunca tinha tido problema de tireoide. Então, você vai vendo que tudo tem um preço e uma hora a conta vai chegando, porque vem devagar, né? E você não tem o sintoma imediato. Então, você acha que não está fazendo mal. Você usou desodorante, você não sentiu nada, tá bom, não deu ruim. Né? Usei uma pasta, não senti nada, tudo bem. Só que o sintoma não é imediato, é acumulativo no nosso corpo. E aí, uma hora, o corpo vai se saturando disso e fala, deu, não aguento mais. E aí começa a dar o sintoma. Só que quando chega nesse nível, a coisa para trás já está bem feia. Vai ter mais trabalho para curar. Mas é possível, muitas vezes. De vontade, Diego, a gente trazer algumas receitas. Porque eu já fiz algumas coisas sobre isso, inclusive sobre desodorante com óleos essenciais naturais, essas coisas assim, que traz essa segurança para o nosso corpo, né? De uma saúde melhor para nós. E aí, eu ouvindo a Thaís, a gente vai fazendo conexões com coisas que a gente já ouviu. Acredito que a gente também está fazendo isso, né, Gê? Já deve ter ouvido muita coisa, também está buscando aí. Nossa, eu tô aqui pensando na gente conversar depois de trazer algumas coisas sobre isso. Exato. A coisa que eu estou aqui pensando é na questão da qualidade de vida. Como que a gente adquire uma qualidade de vida com tantos bloqueios, né? Aonde que a gente procura e o que que a gente procura para ter a qualidade de vida, uma vez que
você só tem essa opção de usos, né? Você não tem recursos para estar sofisticando, não, mas para estar se tratando da forma correta, porque tudo, além do que, encarece um processo muito caro, né? Se você quer eliminar o do dia a dia, que é o que você usa e que realmente está te provocando, né? O mal-estar ou venha provocar a doença, como que você faz, né? E agora eu acho que entra aí também muito, tá? É realmente você ter tanta noção, procurar se informar, olhar os rótulos à medida que você for comprando, né? Na possibilidade, variar, trocar o produto, né? Não tomo leite mais, vou tomar um chá. E esse chá, onde que eu compro, qual a melhor forma, né? A saúde física, investir, né, nessa saúde física, investir na saúde mental, porque isso tudo vai criando uma estrutura de medo, de neura, né? Então você vai ficando neurado, porque como que você vai sobreviver, né? E outra, a gente não tem essa sensação de eu vou ter um câncer, né? Claro, Mesmo que Nunca. você tenha alguém na família, você não tem essa, a né? gente Então você dentro disso, quer dizer, vem a saúde mental, exatamente, para você não se bloquear nesse sentido, né? De dominar isso e, ao mesmo tempo, administrar suas possibilidades dentro do que você sabe que é saudável ou não e que você pode fazer ou não, né? E e começa daí para você receber esse recurso. Muitas vezes você está trabalhando num lugar que te deixa muito estressado, né? Então, isso também já é um envolvimento, assim, muito doido, né? Gente, eu vou falar menos hoje, porque realmente tá difícil aqui de puxar o ar. Não sei o que deu aqui hoje, não. Tá bem puxadinho. eu agradeço muito o teu colocação, Janine, porque Sim, é eu acho que exatamente a isso. Jana A gente começa a se trouxe sentir muito importante. beco sem saber. Oi, desculpa, Dani, fala. Eu disse que o que a gente trouxe é muito importante, que alternativas que nós temos para driblar tudo isso. E aí é que tá uma sacada bem legal, sabe? No congresso de câncer que eu fui esse ano, eles deram uma estatística que me chamou muito a atenção. Por exemplo, se você pegar uma cidade como São Paulo, que é uma imensa metrópole, normalmente você acha que tem o maior número de casos de câncer está na periferia ou na zona nobre? O que vocês acham? Olha, eu não tenho acesso a esses dados, mas considerando o que nós trouxemos aqui, vou chutar que seja na área nobre. Na área nobre. E mas sabe por quê? Por conta do estilo de vida, mas principalmente os bairros ao redor do aeroporto. O aeroporto de Congonhas fica no meio da cidade ali praticamente. Então, o que tem no aeroporto? Uma imensa quantidade de antenas de energia eletromagnética. E energia eletromagnética também intoxica o nosso corpo. É intoxicação eletromagnética. E todo mundo carrega um celular. Todo mundo tem 4G, 5G, Wi-Fi, todo mundo tem Bluetooth. Então, tudo que não tem fio, você está com fone de ouvido, você está com acesso remoto, tudo isso tem ondas. E essas ondas estão influenciando. Por quê? O nosso cérebro é um campo elétrico, o nosso coração é um campo magnético. Nós somos um corpo energético. Então, tudo isso influencia. E olha o preço que se paga. Né? Na zona nobre, ali ao redor do aeroporto, os casos de câncer são muito maiores por conta disso. E aí você fala, poxa, mas eu tô no beco sem saída, né? Não sei o que fazer agora. E aí eu vou lembrar que assim, que tudo isso está mostrando que o nosso estilo de vida moderno é que está nos custando isso. Então, se a gente voltar aí ao básico, o que é voltar ao básico? É se alimentar do que o nosso corpo precisa. O que o nosso corpo. Nós somos seres da natureza. A natureza provê o alimento para o nosso corpo. Então, é fruta, é verdura, é legume,
é cereal, é castanha, é água. É isso que deve ser a base da nossa alimentação. E essa não é cara. O que é caro? A gente comprar o industrializado. O caro é a gente buscar o sofisticado. Tem também, mas você tem a opção. E hoje em dia, quem puder ter um vasinho em casa que seja para plantar um manjericão, para plantar. Gente, pé de couve, você planta em qualquer vasinho, o negócio cresce para cima, né? Então, você tem alguns recursos que você pode utilizar. Então, por exemplo, desodorante. Ah, Thaís, o desodorante do mercado intoxica. Sim, usa leite de magnésia. Se você quiser, bota ali uma colherinha de óleo de coco. O óleo de coco, ele é ainda um pouco caro, mas se você fizer um bom uso dele, ele é imensamente mais barato do que produto de beleza, né? Ainda mais se for usar ele nessa proporção, ele vai durar uma vida inteira. Pois é, e você usar ele, por exemplo, para cozinhar. O óleo de coco, ele é fungicida e bactericida. Então, você tomar uma colher de óleo de coco por dia, faz de conta que é um remédio que você está tomando. Toma uma colher de óleo de coco por dia, isso mata fungos e bactérias que você tiver no trato digestivo, sabe? E o óleo de coco, ele é um excelente protetor solar. Então, vai sair no sol. Importante, a gente tem que tomar sol 15 minutos por dia, todos os dias, no horário do meio-dia, tá? E sem É o protetor. horário de pico, né? Que a gente sempre ouve, não, Deus o livre, pega sol meio-dia. Você não vai. Não, é esse o horário É, para pegar. 15 minutos. Não é para torrar, 15 minutos. né? Então, 15 minutos no sol é importante. Vai ficar o dia inteiro na praia torrando? Toma óleo de coco e passa óleo de coco na pele. Ele vai te proteger, ele é um protetor solar. Então, a gente tem recursos que não são necessariamente caros. Pasta de dente. Ah, eu não tenho acesso a pasta de dente sem flúor, porque existe nessas casas que vendem suplementos e tal, a gente encontra. Mas ela é um pouco mais cara, realmente. Se você não tem pasta de dente, escova o dente com bicarbonato de sódio. Bicarbonato é barato. Bota um potinho no seu banheiro com pozinho, bicarbonato e cúrcuma, que a gente conhece como açafrão da terra. Cúrcuma é ótimo para escovar os dentes também, né? Tem E É só gente tomar que cuidado que o bicarbonato ele danifica o esmalte, né? então, Com limão você não pode colocar nunca, então, né? É cúrcuma. sempre tudo com dosagens. E você falou do limão, eu lembrei. A gente tomar água com limão espremido em jejum alcaliniza o nosso corpo, que também está ajudando. Então, você vê que são falam recursos simples. carbonato. Eu vi em algum lugar, não lembro quando, faz tempo, que a Cleópatra usava isso para escovar os dentes. Olha lá. Tá vendo? Então, assim, quem tem banheira em casa, coloca uma quantidade razoável de bicarbonato na água para fazer um banho de imersão, porque também o bicarbonato alcaliniza o corpo, né? O corpo absorve essa água. Então, a gente tem recursos que são acessíveis, né? O filtro de barro, se você não puder comprar um filtro de osmose invertida. Tomar cuidado com a água, não tome água de garrafinha plástica, porque o plástico, ele solta microplásticos na água. Então, assim, não esquente, não use plástico em casa, se possível, né? Mesmo para guardar comida e tudo mais, porque ele solta microplásticos na água, no alimento, e esse microplástico intoxica, né? Sobre a garrafinha de água, que é muito comum da gente carregar no carro, coisa assim. Eu sempre cuido, agora eu vou falando sobre isso que a gente trouxe, às vezes vai ser mais fácil carregar a água na garrafinha de plástico, mas precisa ter cuidado para não ter contato com o sol, porque quando ela esquenta, é É, quando fica pior ainda que ela libera essas substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. Então, se for exato. carregar a garrafinha de água de plástico, Não. que pelo menos cuide que não pegue, que não esquente essa garrafa. Bom E mesmo, dia, minha né? avó, linda. Aqui tem no mercado, ela já foi transportada, ela veio no caminhão, o caminhão veio no sol, gente. Então já veio. Olha, eu vou dar uma dica bem acessível. Olha a minha garrafinha, é de vidro. Sabe o que é isso? Garrafa de leite de coco.
Tá vendo? Reconhece a tampa? É uma garrafinha de leite de coco. Então, gente, usa garrafinha de vidro é a melhor coisa. Porque o vidro você consegue jogar água quente, você esteriliza, você lava, não vai soltar nada na água. Né? Panela de alumínio também, gente, não use. Porque o alumínio solta na comida, o alumínio vai para o cérebro. Então, não use panela de alumínio, nem nada de alumínio, utensílios. Se usar panela de teflon, pode, só que ela não pode ter nenhum risco, nenhuma fissura. Porque se ela tiver um risco, ela começa a soltar aquele teflon na comida e isso também intoxica seu corpo. Então, são, assim, são muitos pontinhos, de fato, mas à medida que a gente vai tomando conhecimento, né? Por isso que a informação ela é essencial, porque a partir do momento que eu sei, eu começo a mudar. Então, eu sei que isso faz mal, então agora eu não vou mais consumir. Agora eu vou buscar uma alternativa. E quem tiver dúvida depois, gente, meu Instagram tá aqui, pode me chamar no direct, né? Eu tenho um e-book também que tem todas essas informações e eu trago também todos os substitutos saudáveis que você pode adotar no seu dia a dia. Tá? Então, realmente é muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Estamos aqui para provar que isso é possível. Fantástico, ainda mais se traz essa alegria, né? Esse positivismo e essa alegria. Verdade. Bom, e o último pilar desse tripé, né, para a gente não se estender demais, é o emocional, como a Dani já falou. O emocional, a gente pode entender aqui como um conflito emocional. No caso do câncer, que é o que a gente está tendo foco aqui, o câncer, ele normalmente surge de 2 anos depois de um choque emocional. E esse choque emocional só sabe a pessoa que vive. Porque é interno, é sentimental. Então, muitas vezes, quem está de fora não sabe. E fala, nossa, mas a vida dela não mudou nada, mas a rotina tá a mesma desde sempre, não aconteceu nada. Mas você não sabe como a pessoa se sentiu em relação a isso. Entende? Isso é bem pessoal e isso dá o gatilho da doença. E aí o que acontece? A doença dá esse gatilho no corpo, aí o seu corpo está inflamado, está intoxicado, pronto, o combo está completo. E quem não tem conflito emocional? Não tem como, né? Eu vou ouvindo a Thaís e vou fazendo os links com as coisas que a gente vai vivendo. Eu estava conversando com uma amiga que é psiquiatra outro dia e batendo papo assim, e aí que eu tava contando que apareci, surgiu, sei lá, descobri que tava com pressão alta, né? E aí fui fazer exames e tudo mais, e aí ela me disse justamente essa questão dos 2 anos, o choque emocional, do conflito emocional, que pode se transformar num câncer, mas pode ser qualquer outra coisa também. No meu caso, eu acabei desenvolvendo a pressão alta. E muito provavelmente em decorrência da questão desse trauma tão forte que foi o luto. Por quê? O que ela foi me explicando, que é o que a Thaís está trazendo, que é essa questão do tempo. Às vezes o nosso corpo precisa reagir imediatamente para alguma coisa e vai lidando com aquilo. Mas na medida que vai acalmando, digamos, baixando a poeira, o nosso corpo traz a consequência daquele enrijecimento, daquele conflito, daquela pressão que foi esse trauma, esse conflito. Então, pode ser que não seja na hora que apareça, vai aparecer depois. No meu caso, que apareceu, por enquanto, se Deus quiser só isso, foi a questão da pressão alta. E pelo olhar metafísico também, da linguagem do corpo, que eu também estudo muito isso, adoro medicina germânica, né? Todo esse olhar do que o nosso corpo está nos dizendo através dos sintomas. A pressão alta, ela mostra o quê? Que você está vivendo um conflito que você não enxerga a saída. Então, vamos lá. Você ficou viúva, né? Recentemente. E é uma situação nova e que você não tem saída. Você não consegue sair dessa situação, né? Então, isso te gera porque você precisa se readaptar, você precisa criar uma rotina nova, você precisa se trabalhar muito internamente para se adequar a essa nova realidade. Então, esse conflito interno que te gerou, do tipo assim, e agora?
O que eu vou fazer? Eu não tenho saída dessa situação. E isso eleva a pressão. Percebe como faz sentido? O nosso corpo, ele não mente. Por isso que eu Sim. amo estudar o corpo, porque a nossa mente conta um monte de lorota, mas o nosso corpo, ele é extremo, eu falei, é sincericida. Doa quem doer, ele vai falar a verdade. Então, se o seu corpo está dizendo, tem esse conflito interno, né? E que bom que a gente está falando sobre isso, porque é justamente, você fala assim, ah, mas eu não tenho como resolver a situação. Claro, não tem como desfazer, mas não é sobre o fato, é sobre a sua percepção sobre o fato. Tudo é sobre a forma como a gente percebe. Por isso que a gente não pode julgar ninguém e dizer, ah, mas a vida de fulano é tão boa, a vida de fulano é fácil, a vida do outro é difícil, então a vida do difícil tem que ser doente, a vida do fácil não. Não, porque é sobre como a pessoa percebe isso na vida dela. Se ela percebe aquilo como difícil, conflituoso, ela não vê saída, se ela guardou mágoa, se ela guardou raiva, rancor, ela não conseguiu perdoar, a viver uma situação extrema de abuso de repente. Entende? É como ela se sentiu e não sobre o fato. Então a gente não pode julgar ninguém, né? Ninguém tá na pele do outro para saber como o outro, como aquilo doeu no corpo do outro. A gente só pode acolher e ajudá-lo a mudar um pouco esse olhar. Então, assim, sobre aquilo que a gente não pode mudar, eu posso mudar a sua percepção. Eu posso te ajudar a enxergar um outro prisma. E isso faz toda a diferença. Oi, Claudinha, que bom que você está aqui. Que saudade. Então, a gente pode mudar essa percepção. E quando você muda a percepção, você muda toda a biologia do teu corpo. Porque o teu corpo, as suas células, obedecem ao seu comando mental. Essa é a primeira lei hermética. Tudo é mental. Então, a sua mente conta lorota. Só que se você toma consciência, e nós estamos aqui nessa vida para expandir a nossa consciência, você vai ganhando mais clareza das suas escolhas. Então, diante de um conflito, você vai percebendo que você pode reagir diferente. Porque você não é o que você está sentindo e você não é o que você está pensando. Você é a consciência por trás disso, que está se observando. Então, se você se coloca nessa postura de observadora, nossa, aí você tem escolhas conscientes. E aí sim, você consegue mudar a sua realidade. Percebe como faz sentido? Precisa estar atenta e presente Sim. para poder fazer esse movimento. Porque como a gente liga o nosso piloto automático e vai fazendo as coisas muito no automático, a gente não vou dizer nunca, mas muitas vezes a gente não consegue se dar conta disso. E É? olhando assim, para a questão que eu estava trazendo, minha mesmo, eu acho que a questão da pressão alta, diante de tudo, quanto foi difícil, doloroso e pesado para mim, até que graças a Deus, porque foi muito difícil. A G que me acompanha, a gente conversa um pouco mais, e algumas pessoas, claro, a gente tinha imagina que você encontrou um grande amor na sua vida e que aquilo que todo mundo busca, que é aquela coisa da conexão, de estar realmente apaixonado, e o outro também está, e ligar um pro outro. Ah, eu tava te ligando, ia te falar tal coisa. E a pessoa dizendo, eu também queria te falar tal coisa. Essa questão quase que telepática, nós tínhamos muito isso. E aí daqui a pouco tudo isso acaba, é como se, eu sempre falo, é como se Deus tivesse colocado um pirulito na minha boca e do nada tirado. Então foi muito difícil. Então, olhar para tudo isso, eu precisei ressignificar muitas coisas dentro de mim, realmente mexer na minha rotina. Mudei de cidade, mudei de estado, mudei toda a minha vida. E nesse processo, a minha filha me ajudou muito. Eu sabia que eu tenho algo de importante para continuar, eu preciso continuar. Porque eu me lembro que o João me pediu, né, meu marido, para eu prometer que continuaria. Eu não ia conseguir prometer. Eu disse para ele, eu vou fazer o possível, mas eu não vou prometer, porque eu não sei como vai ser. Porque como ele estava em cuidados paliativos,
Então ele já sabia que ia partir. Mas eu prometer que eu vou continuar, eu não tenho como prometer. Eu tenho como fazer o meu melhor. Então, se a gente fizer o nosso melhor, já está de É o voltando lá, porque se eu considerar o começo, algo que aconteceu para agora, eu estou realmente muito melhor, porque a gente vai colocando consciência, saindo aos poucos desse piloto automático, mas isso requer muito de nós estarmos atentos ao nosso processo de autoconhecimento, porque senão a gente fica parado naquilo e não consegue sair. Eu atendo mulheres que estão em luto há 10 anos, que não encontram outra pessoa, que não seguem a vida, que tem aquela olheira escura, como se tivesse que usar preto ainda depois de 10 anos. elas Então precisa. morreram juntas, né? Elas Ela não não valorizaram a entende vida. isso. Porque quando aconteceu comigo, uma parte de mim morreu. É como se eu também tivesse morrido. A vida perde a O luz, brilho. perde o brilho, perde tudo. A gente perde o brilho. Mas se a gente consegue prestar atenção em nós, em quem nós somos, para que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, qual é o nosso propósito, o que a gente pretende nessa vida, sabe? As coisas começam a poder respirar novamente. Então, é um processo que cada um vai saber o seu. Respira, continua, um passo de cada vez, no seu tempo, mas também não deixa de viver, não deixa de pensar na vida, porque aconteceu isso, mas eu estou já tratando, eu estou muito melhor, então a minha vida está seguindo na medida que eu estou trazendo mais consciência. Sim. Se conectando com você sempre, né? Com muita fé, se reconhecendo, se amando, se valorizando. Isso é que é importante também, porque daí você consegue dar todos os passos que são necessários, né? Nesse momento de luta. Que seja uma luta por perda ou que seja uma luta pelo próprio processo que você está passando, né? Sim. De doença ou de tratamento. E é isso, de se olhar, né? De se permitir se ver e se acolher nos momentos que você precisa, porque cada um tem aqui um propósito, né? A gente trabalha com inteligência espiritual, a gente escutou muito isso, né? A vida é um jogo espiritual. Então nós não temos consciência de quase nada dos porquês. Então a gente tem que aceitar o que vem, né? E trabalhando aquilo que se apresenta no momento, acolhendo, perdoando, soltando. A gente não tem controle sobre as situações, sobre as pessoas, né? A vida não é sobre só o que a gente gosta. Então, esse é um trabalho muito intenso, muito profundo de fé, de você confiar que tem uma inteligência universal que está coordenando tudo, que existe um porquê, um propósito. Aqui é simplesmente uma passagem, né? E que a gente possa fazer o melhor do que nos propomos nessa passagem, né? Tá, a gente não tem ideia dos porquês, mas a gente tem ideia dos para quê. Para Né? que. Então tá, não sei o porquê, mas para quê? Exato. Que é o momento seu de ação, de conectar você com o seu externo e agir para que eu esteja melhor, para que o outro esteja melhor, para que eu desenvolva, né, um bem-estar. E para E aqui, quantas mulheres ajudando, olha como a serviço do, né? Quantas pessoas ainda vão depender da sua ajuda para se reerguer. Então a gente é realmente um trabalho muito lindo, né? Muito bem. meu Deus, que aula! Nossa, Tá, nossa senhora, Flávia, foi maravilhoso. Eu quero esse e-book seu, quero que você fale pra gente como que a gente adquire. Achei super mega interessante, né? E a gente começar agora realmente, quer dizer,
Agora não, a gente está sempre se cuidando, né? Mas, de toda forma, prestar bastante atenção no que consumir, como consumir, né? Então, acho que valeu muito. Nossa, que experiência maravilhosa. Divulga mais esse seu e-book, que a gente consegue. Sim, Ó, olha a só. Eliane, belo assunto, parabéns. Muito bom, Eliane, que bom te ter aqui. Pois é, gente, no meu perfil aqui do Instagram, né, na bio tem lá um link. Você clicando nesse link do Linktree, vai abrir lá e-book Ativando a Saúde Consciente. Você pode adquirir esse e-book através desse link, tá? Na mesma hora lá você já vai ter acesso. Ou você também pode adquirir a mentoria, né? Então, fazer aí a sua sessão, porque no e-book eu trago todas as informações sobre a desinflamação, a desintoxicação e um pouco do emocional. E o muito do tratamento do emocional nós fazemos justamente nesse bate-papo, nos atendimentos que são individuais, são assim por chamada de vídeo, então de qualquer lugar do mundo você pode ter acesso para a gente conversar. E nessa linha da inteligência espiritual, nós vamos trabalhar esse ganho de consciência. Então, quando você vai lá na raiz, toda a sua percepção de mundo também se altera. E por isso as transformações são tão intensas, tá? Então, eu tenho aqui entrou algumas pessoas que já fizeram e que estão fazendo a mentoria. E tem alguns depoimentos também no meu perfil para quem quiser entender um pouco mais, tá? E pode me chamar no direct. Eu estou à disposição de vocês. A minha intenção é justamente levar informação, levar palestras. Então, se você quiser levar esse assunto e outros inspiracionais para sua empresa, para o seu grupo, podem me chamar que eu irei com todo carinho, com todo amor, porque é uma missão, né? Nós estamos aqui realizando a nossa missão. Isso nos dá a realização de que estamos fazendo o nosso trabalho, porque todos nós teremos o nosso momento. E quando eu tive o meu diagnóstico de câncer, eu falo que aquela porta da morte que eu via lá no final da vida, porque eu tinha acabado de fazer 40 anos, eu peguei o diagnóstico na semana do meu aniversário. Então, aquela porta que eu via lá no fim da vida, parecia uma cena de Matrix. Parece que ela via assim, para aqui, ó, né? Eu olhei para ela e falei, não tô pronta. Não tô pronta. E não tô pronta por quê? Porque eu não me sentia realizada. Eu não tinha ainda entendido qual era o meu papel aqui. Qual era o meu caminho, o meu propósito, a minha missão. Então, eu mergulhei muito fundo nisso e me encontrei. Então, eu entendo que o universo ele me preparou, ele me forjou através dessa experiência para hoje poder estar realizando esse trabalho que é tão lindo. E hoje eu me sinto realizada, né? Então, que Deus nos dê muita saúde para a gente entregar muito, muito, muito e que quando chegue o nosso momento, que a gente se sinta leve e cumprimos o nosso papel. Muito obrigada, viu? Nós aqui agradecemos, né, Dani? Que a gente Com nunca certeza. perca a fé, né? E sempre com foco e o amor que é Amor tudo, né? Que nos traz esse sentido todo, né? está. Muito lindo. A Thay já trouxe como fazer contato com ela. Como as pessoas podem fazer contato com a G? Conta para nós. Então, também, né, através da bio, estamos lá no Instagram, mesma coisa, não com tantos funções igual a Thaís, né? As palestras também, estão disponível. A minha parte é mais a parte realmente emocional, né? Que pega mais o emocional da pessoa, para ela estar sempre tendo essa força de ter o foco, de batalhar para passar por esse processo com muito foco. Então, meu contato também está na bio do Instagram, né? Que consta aqui. Obrigada, Dani. Deixa eu só falar um adendo que eu esqueci. Quem faz a mentoria comigo ganha o e-book, tá? Então, Tá. tem completo aí. Então, vem para a mentoria que aí o trabalho é completo. Não, perfeito. Perfeito. Para falar
comigo também, tá? As informações aqui no Instagram. Nós temos a mentoria, nosso caso é muito mais voltado aos bloqueios e, claro, trazer os desbloqueios emocionais, aquelas travas, aquela coisa, aquele sentimento de se sentir estagnada. A gente olha para isso de uma forma sistêmica, porque o nosso trabalho é muito voltado ao sistêmico, na repetição de padrões. Então, se você percebe que repete padrões, esse é o momento de você olhar para tudo isso. Tem um link lá na bio para você se inscrever, para participar da mentoria também. Tem e-books para você. Nós temos pelo menos 3 e-books para você identificar qual é o nível que você está de bloqueio emocional e, claro, como fazer para transformar tudo isso, transcender esses bloqueios e alcançar aí o sucesso que você deseja, porque o sucesso é uma coisa muito pessoal, que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Então, é por isso que nós olhamos para essa questão de uma forma muito personalizada. Então, vale a pena participar, olhar lá, se inscrever e, claro, também vai ganhar de presente os e-books. Bacana. Esse. Muito bom. Missão cumprida. Olha, eu tô querendo bater aqui. Bati aqui. Uhul! Tá na Live foi super. sensacional, meu povo. Ó, Renatinha, Bacana. acompanha depois da gravação. Vai ficar gravada. Uma alegria. Gravado. Vai ficar gravado. Muito Uma alegria, meninas. Foi compartilhar. sensacional. Marcar vocês. Beijo, beijo. Até a próxima. Obrigada, Até gente. sexta. Anota na Obrigada. agenda aí, pô. Beijo. Obrigada, Tati. Beijo. Tchau.